Sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu farei realizarei o pedido da Juliana Leal, que ela deixou no canal, na verdade, 3 pedidos. Então eu resolvi reunir todos os pedidos que ela deixou no canal num vídeo só, né? O que ela gostaria de saber? Ela pediu sobre a Princesa Diana, ela pediu sobre o casal Harry e Meghan e o William e a Kate, né? Enfim, então, como são 3 assuntos que ela pediu, resolvi fazer num vídeo só, porque são correlacionados os assuntos, né? Então, gente, sejam muito bem-vindos ao canal. Então, vamos realizar o pedido da Juliana. Primeiro, então, a gente tá difícil mexer hoje, tá? Porque tá um dia muito frio aqui onde eu moro, chovendo também. E aí eu vesti tanta roupa que eu tô com dificuldade de me mexer. Mas vamos começar. Vou tentar rastrear como é que tá a Diana, se ela está bem, tá bom, gente? Dei o 3, cara. Uhum. Nossa. Gente, é assim, essa carta aqui, ó, no fundo do baralho, sai com uma pegada bastante espiritual mesmo, né? Eu vou deixar aqui. Realmente, ó, é como se fosse um plano espiritual real mesmo. Eu diria assim, até uma indireta. Se a Princesa Diana não está já em algum processo de reencarnação, gente, porque não sei se é muito cedo ainda, não me lembro quantos anos já fazem que ela faleceu. Eu sei que foi na década de 90, né? Mas eu não me lembro o ano exatamente que ela faleceu. Porque essa carta que saiu foi uma indireta muito grande. Porque essa carta aqui fala sobre renascimento. Algo que ressurge, alguma coisa a ver com karmas também, e tem nesse sentido. E aqui, ó, é como se fosse uma harmonia, né, muito grande, uma coisa muito assim, início, ó. Viu a carta como se fosse um renascimento. Aqui fala julgamento, né, nesse baralho, mas em outros baralhos tem outro nome, essa carta aqui. Mas é que for assim. É como se não tivesse passado no plano espiritual por, digamos assim, como é que se diz? Autoanálise e análise muito grande a respeito de tudo que ela viveu, tá? Só que agora ela está partindo como se fosse uma nova fase, ó, mais feliz, mais abundante, porque até então não era, tá?
Porque aqui demonstra que, olha que engraçado, ela morreu, e não é engraçado, né? Mas olha que como as cartas são. Ela morreu num acidente de carro. E aqui veio exatamente, digamos assim, a carta do carro, indicando que na intensidade, naquela corrida, naquela fuga, aqueles movimentos, porque essa carta também indica intensidade, foi de como, né, as coisas aconteceram. Então aqui demonstra que as coisas que estavam fluindo tão bem, deixaram de fluir, né? Dessa forma tão boa, digamos assim. Passaram a ficar, mas é como se fossem estagnadas. A coisa aqui parou mesmo para ela, né? Aqui é como se fosse o plano espiritual, ela entrando numa nova fase, quando ela foi para a espiritualidade, para o plano espiritual, digamos assim. Foi com um plano bom, porque a carta do Sol, gente, não tenha dúvida, ela foi com um plano bom. Não foi plano ruim, não, foi bom, tá? Entrou numa nova fase, uma fase para ela que foi mais próspera, é como se ela tivesse sido recebida no astral, muito bem recebida, tá? E o que acontece aqui? Então, ela entrou num longo período de cura emocional, como se fosse no astral, tá? Um grande momento, assim, de grande, como se diz, reavaliação, com muita cautela, trabalhando o seu interior, porque aqui mostra que ela tinha mágoas, gente. Aqui envolve muito emocional dela. Águas, e ela trabalhou muito essa cura emocional. Isso aqui foi um longo período, tá, de cura, tá? Não foi uma coisa rápida. Essa carta aqui é muito lenta. Ela é 4 vezes mais lenta que qualquer outra carta normal. Então ela passou por esse período de grande reavaliação, principalmente das próprias emoções dela, ao ponto de ela conseguir, né, atingir uma cura nesse lugar onde ela foi recebida. Uma cura principalmente de cunho emocional. Em relação ao quê? A buscar de volta a estabilidade dela, né? A ela se tornar uma pessoa mais equilibrada, tá? Aqui também mostra que é como se a cura fizesse bem, ela tivesse se restabelecido como ser humano, como pessoa, voltado tipo, é como se liderasse a própria vida, sabe? É como se a pessoa ficasse plena de novo, coisa que ela não estava mesmo, tá? Como ela se encontra hoje? Onde que mostra que ela está muito ainda pensativa. Aqui mostra ela bastante pensativa, refletindo muito, tá? Ainda aqui consta que ela tem algumas lembranças que não são tão legais. A cura aqui, ó, foi feita, mas ela ainda tem coisas para ser tratadas nela mesma, tá? Coisa que ela precisa ainda refletir mais, sabe? Elaborar mais dentro dela. Eu quero explicar uma coisa, gente. Quando a pessoa falece, não acaba. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ai, morreu, acabou. Gente, não acaba. Não acaba mesmo. Digamos assim, eu faço viagem astral, projeção astral, como algumas pessoas preferem chamar, e eu faço isso desde criança, eu já nasci assim. Então, se uma pessoa chega para mim e fala assim, não existe vida após a morte, morreu, acabou, mentira, tá? Porque eu faço projeção astral e eu vejo como é que é o outro lado. Eu já fui tanto para lugares bons no astral quanto para lugares ruins, a fim de a espiritualidade nos leva, né? O pessoal os mentores, enfim, a nossa espiritualidade, eles ensinam muito a gente quando nós estamos em projeção astral. Acho riquíssimas, muito ricas as informações que tem lá. Tanto que são coisas que aqui a gente não tem esse conhecimento. Nenhuma religião vai ensinar para você o que uma projeção astral vai te mostrar. Nenhuma religião te mostra. Eles não têm nem condição de te mostrar o que tem lá no astral. Então, assim, como eu falei, algumas pessoas às vezes falam, eu gostaria de fazer a projeção astral. Primeiro que todo mundo faz, tá? Porque é natural do ser humano, todo mundo faz. Só que a maioria, quando volta ao corpo, acaba perdendo a consciência e esquece de tudo que viu lá, tudo que viveu lá. E aí o que acontece? Algumas outras pessoas começam a estudar técnicas, né? Que nem o Wagner Borges, ele é especialista nisso, ele ensina várias técnicas, até nos livros dele que ele lançou,
para as pessoas que querem praticar a projeção astral de forma mais lúcida, tá? Então, uma coisa que eu estava falando, quando a pessoa morre, primeiro, não acaba, tá? Já para descartar aí quem fala que acaba, não acaba. Segunda situação, tem gente que acredita que quando a pessoa morre, ela vai para algum tipo de julgamento, algum tipo de, digamos assim, tem gente que fala que eles vão para sono eterno até Jesus ressurgir aqui na Terra. Gente, isso é tudo balela, tá? Vou falar bem sério, porque tem muitas coisas na Bíblia que as pessoas querem ditar como fosse lei, e elas nem sabem que a Bíblia está cheia de erro de tradução, e a Bíblia foi modificada, já vem sendo modificada há muitos tempos, já há muitos anos, muitos séculos já, que ela é sendo modificada por os, digamos assim, líderes do governo do momento. E estou falando a nível mundial mesmo. Começou como o imperador Constantino, se não me engano, o imperador Constantino. Já faz tanto tempo, gente, que eu lidava com isso, que eu já nem me lembro direito mais das informações. O fato é, um monte de gente mandou intencionalmente modificar os textos da Bíblia conforme o interesse do momento para governar, comandar o povo do jeito que queria. Então, cuidado com o que vocês leem em Bíblia, ou nessas coisas que vocês chamam de texto sagrado, porque essas coisas já foram, digamos assim, manipuladas e maculadas já há muito tempo. Não é mais o texto original, tá? Saibam disso. Então, continuando aqui, quando a pessoa morre, ela passa para outro plano. No caso da Diana, olha que a questão, ela morreu no acidente. Provavelmente ela teve que passar por algum tipo de resgate, tá? Porque acidente, mortes violentas, assim, precisa de resgate. Daí vem as equipes espirituais corretas, certas, lá que fazem os resgates das pessoas que passam por esse tipo de situação. Então ela precisa passar, levar ela para um plano bom, né? E ela precisa passar por uma grande cura, que aqui pode envolver tanto o físico, o corpo, tipo assim, a parte externa do corpo dela, porque o corpo físico, obviamente, faleceu nesse plano e ela foi para o outro plano, né? Então, ela precisa dar uma recuperada tanto no corpo etéreo dela, acho que é melhor eu falar assim para as pessoas entenderem o que seria o corpo etéreo. Esse corpo energético que a gente precisa ter em forma humanoide para poder encarnar em corpo físico nesse planeta Terra, tá? Pode ser modificado algumas coisas quando precisa trabalhar em outras dimensões, outros planetas, reencarnar em outros lugares, tá? Vamos supor assim. Mas nesse planeta aqui é o campo etérico que precisa estar inteiro e saudável, tá? Bem constituído para a pessoa poder entrar, encarnar de forma correta, digamos assim, saudável, num corpo físico, nesse planeta aqui. No caso dela, ela precisou restaurar, recuperar esse corpo etéreo, porque pode ter prejudicado até um pouco na violência. Mas aqui eu vejo mais uma cura emocional para ela. Aqui fala sobre muito ela se estabilizar no plano astral. Que ela precisou passar por uma cura muito grande e profunda, de longo tempo, né? Isso é o que veio ajudando ela muito, né? Como ela se encontra hoje, aqui ainda mostra ela muito refletindo, um pouco triste pelo momento, porque provavelmente com a morte da rainha aqui no plano físico, a família acaba ficando um pouco abalada com toda a situação que tem que lidar, né? Automaticamente, quem está no plano astral, vendo a família triste pelo que está passando, de repente se abala um pouco, né? Assistindo de lá o que está acontecendo. Aqui mostra ela refletindo muito e um pouco triste com as coisas que vieram acontecendo nesses últimos tempos, tá? Provavelmente ela tem observado as coisas que vêm acontecendo. Mas aqui mostra, no fundo do baralho, uma coisa muito interessante. É sobre ela ter passado, né, por uma grande análise e momentos de cura no astral, mas ela estar renascendo para uma nova fase da vida. Essa carta é muito espiritual. E é uma nova fase mais harmônica. Aqui pode ser que ela se cure e se liberte de toda essa situação, de vez, pode ser. Mas aqui, é o que está me puxando mais aqui, digamos assim, a intuição,
Aqui pode ser que pode ter chances dela reencarnar, tá? Porque tem aqui a carta do renascimento. É como a pessoa estava de um jeito, né? E ela ultrapassa as situações e entra numa nova fase. Aqui tem chances ainda, tá? Mas ela está refletindo ainda. Mas aqui, ó, se ocorrer, é de uma forma muito harmônica, muito boa, tá? Mas ela ainda precisa, aqui ela está refletindo muito ainda, ela precisa ainda terminar de fazer uma limpeza, né? Se libertar ainda de algumas coisas aqui que ficaram profundamente marcadas e magoadas dentro dela. Ainda mais que, se eu não me engano, a princesa Diana era canceriana, né? E o pessoal de câncer, o pessoal de signo de água, eles ficam muito marcados emocionalmente, assim. É o ponto que eles têm uma dificuldade muito grande em superar, perdoar. Aí você me diz assim, mas já morreu, né? A pessoa não tem mais o signo porque ela morreu. Mas, gente, é o seguinte, a pessoa morre, mas ela é a mesma pessoa, ela só deixou o corpo físico, né? Mas ela tá lá no astral, ela continua sendo ela mesma. A personalidade que ela tinha aqui, ela tem lá. Conforme ela vai interagindo com o plano espiritual, ela vai superando muita coisa. É o que mostra aqui. Ela foi com um plano bom e passando por uma longa cura aqui, principalmente emocional. Faz sentido, é canceriana. E então aqui ainda mostra ela refletindo muito sobre tudo que ela viveu, sobre tudo que passou, pelas coisas que estão ocorrendo ultimamente, né? Porque as pessoas assistindo ela, elas também se comovem, tá, gente? Mas aqui, no geral, eu não vejo ela mal, não. Então, é um plano bom. E aqui eu mostro ela renascendo, ó, numa nova vida. Podemos entender isso aqui? Pode ser chance dela reencarnar? Pode, gente. Mas também aqui pode ser a questão que ela renasce, digamos assim, para uma nova fase no próprio plano astral, sabe? É como se ela melhorasse, sabe? Finalmente se libertasse de tudo isso que marcou ela, se curasse, se limpasse de tudo isso e ressurgisse. Então aqui, tanto pode ser que assim que ela finalizar toda essa reflexão, essa avaliação, essas limpezas, essas curas, tanto pode ser que ela quiser reencarnar, tá livre, tanto para reencarnar quanto para ir para um plano melhor ainda do que ela já está, entendeu? É como se estivesse aqui, ó, livre-arbítrio aqui para escolher. Mas aqui, ó, ela tá bastante pensativa ainda. A cura não é uma escolha, a cura tem que ser feita. Aqui indica. A cura não é uma escolha, ela precisa ser feita. Tá? Mas aqui, em toda forma, é como se ela estivesse num lugar bem melhor do que estava antes, tá? Isso vocês podem ficar tranquilos. Só ela está um pouco, né, refletindo o que vem acontecendo. É um aprendizado, gente, é um aprendizado. Estar aqui encarnado é um grande aprendizado para nós. Passar para o outro lado, refletir tudo que viveu, aprender com os nossos próprios erros, aprender a transformar isso em experiência, perdão, sabe, boas energias. Também estar do outro lado assistindo aqui e algo caiu no outro ambiente da casa e com certeza foi os gatos que derrubaram. Mas eu vou continuar aqui a tiragem. Os gatos são ligeiros. Não sei se pegou barulho no microfone, mas eu escutei que derrubaram tudo no outro cômodo da casa. Enfim. Continuando aqui, gente, como eu ia dizendo, até me perdi no raciocínio. As pessoas às vezes estão do outro lado assistindo o que está acontecendo aqui e gostariam de ajudar. Não gostariam que as pessoas familiares passassem por algum sofrimento, né? Eles também lá do outro lado se preocupam ao ver como está acontecendo as coisas aqui, tá? Mas estar do outro lado assistindo também é um aprendizado para eles. É um aprendizado para todos nós, estando aqui ou estando lá, tá? Mas ela está bem, sim. Só que ela está passando aquele período dela de reflexão, sabe? Ela está passando por muitos mergulhos profundos da própria alma dela para se limpar, para se libertar, para se curar, sabe? Para concluir de vez tudo para seguir para uma nova fase, que ela vai poder escolher, por sinal, porque volta ao poder do livre-arbítrio dela, mostrando que
tanto se ela quiser seguir com um plano melhor ou reencarnar, é como se estivesse meio que na escolha dela, sabe? Porque é como se ela já tivesse feito toda o que ela precisava fazer de limpeza, superação, enfim, ela está caminhando para isso. Mas ela está bem, gente, está bem. Agora vamos, a Juliana pediu também sobre William e Kate. Eu já tinha feito um outro vídeo a pedido de outra pessoa a respeito de como estava a rainha, quem seria o sucessor, né? E do cargo dela. Isso eu nem me lembro que mês foi. Foi lá, acho que no primeiro semestre, ainda uns 3, 4, 5 meses atrás, eu não lembro, sabe? Eu não lembro o mês que eu fiz, mas já faz muito tempo. E lá naquele vídeo eu já falei sobre a William e a Kate, porque apareceu nas cartas, né? Mas a Juliana pediu para eu falasse mais um pouquinho aqui deles, mas eu vou falar ligeirinho então, gente, porque lá naquele vídeo eu já tinha falado sobre eles. Vamos ver então aqui eles. Muita carta. Ok, esse virou não tem nem que discutir. Mais uma carta pra você. Interessante. Olha, foi uma surpresa vir isso aqui no fundo do baralho, tá? Pra mim foi uma surpresa. Mas vamos lá. Duas cartas. Gente, olha. Tem coisa aí. Olha só como as coisas são. A gente que tá aqui de fora não sabe o que ocorre nos bastidores, né? Porque, né, somos distantes, né, digamos assim, do que está acontecendo. Não sabemos o que acontece dentro das quatro paredes do castelo, digamos assim. O que acontece? Aqui no passado mostra o casal, né, em si, como se eu perguntei como eles estavam em relação hoje, né, no geral assim, como eles estão em relação à família real, né, toda essa situação que está acontecendo nesse sentido. O que acontece aqui? Saiu passado, presente e futuro. No passado, mostra que eles estavam de braços atados, né? Eles não podiam fazer nada. Aqui mostra que os caminhos totalmente fechados, né? Em relação ao governo da família, a atuação deles ativa, não podia, tá? Aqui consta aqui que eles gostariam de fazer mais, digamos assim, participação em, como se fosse assim, representar o país diante de outros países, fazer mais conexões com outros países, fechar mais, digamos assim, parcerias, né? É como se eles quisessem ser mais ativos aqui, nessa função, dentro da família ou dentro do governo. Ai, gente, os gatos hoje estão que estão. Enfim. Aí o que acontece? Mas aqui consta que eles não tinham, digamos assim, espaço para agir, não podiam agir. Qualquer coisa que eles desejassem fazer, eles não poderiam fazer. Caminhos totalmente trancados para eles. Aí, deixa eu puxar aqui. Senão vai ficar me cutucando aqui. E com a mão. Então, os caminhos para eles estavam totalmente fechados. Não, ela tá possuída hoje, né?
Gente, elas já foram lá na cozinha, arrancaram toda a capa do forno elétrico, já foram lá no quarto, derrubaram tudo. Então, assim, vem aqui, fica me cutucando, eu não consigo terminar a leitura. Tá difícil hoje. E não é só uma, né? Mas é só essa que tá elétrica, né? Continuando aqui. Então é como se eles quisessem ter uma atuação, né? O William e a Kate quisessem no passado ter uma atuação mais ativa em relação à família real, em relação ao governo, em relação a novas parcerias ali, tá? Intercâmbios ali, novos acordos, enfim. Mas não era possível. É como se eles tivessem nem poder de ação para agir no passado. Eles não poderiam fazer isso. Estavam com os caminhos totalmente trancados. Hoje aqui já mostra uma esperança de agirem. Gente, olha, só vou falar bem a sério. Pelo fundo de baralho aqui, mostra que o William e a Kate, eles têm uma ambição muito grande em relação a família real em si, digamos assim, a questão de governar, tá? É uma ambição muito grande, aqui consta. E é o ponto que eles têm a ambição deles em liderar, fazer o que eles querem, entrar no poder, é tão grande, né? E nesse momento está muito grande, que eles estão tentando, digamos assim, equilibrar isso para manter assim mais assim disfarçado possível, tá? Apareceu aqui, é como se a ganância tivesse subido muito alto, a ambição tivesse crescido muito nesse momento. William e a Kate. É o que aparece nas cartas. Então eles precisam tentar equilibrar isso, aqui com os que eles tentam dar uma equilibrada nisso, para não ficar tão na cara, tão óbvio, e também para evitar conflitos dentro da família. É o que mostra aqui. E aqui mostra, né, que todo o dinheiro ou poder que eles vierem a conseguir nesse momento, não, ou destaque nesse momento por ser, né, filho do rei, porque quem assumiu foi o Charlie, né, é o que mostrava já nas cartas do outro vídeo que eu vi, já mostrava o Charlie lá como sucessor ao trono, e é o que ocorreu, mas aqui consta que eles, agora como filho do rei e futuro, né, futuro sucessor ao trono, ele já demonstra agora já que a ambição está muito alta, a ganância está muito alta, e qualquer poder a mais ou destaque que eles obtiverem hoje, nesse momento, não será o suficiente, não será, não causar tanta, que a pessoa ficará assim, satisfeita do que conseguiu, não ficará satisfeita. Então aqui mostra que esse casal está com uma energia muito forte, que de ambição e ganância muito forte, ao ponto de ter que equilibrar para manter essa aparência. Tentar dar uma equilibrada para amenizar um pouco esse comportamento, esses desejos tão fortes e latentes aqui, sobre o poder que eles querem ter, né? E os ganhos também, porque envolve também ganho de dinheiro aqui, tá? Então tá muito forte isso. Parece que cresceu os olhos em cima do ou cargo, ou do dinheiro, ou herança, alguma coisa que cresceu o olho muito forte, tá? Mas aqui consta que nada vai trazer satisfação. Eles vão tentar dar uma maquiada aí para não demonstrar tanto e para evitar briga, tá? Que aqui se eles forem com tudo, mostrar de cara o quanto eles estão ambiciosos, gananciosos nesse momento, vai causar muito conflito de lá dentro da família. Então tem que disfarçar. Como eu falei, antes no passado demonstrava que eles queriam agir mais, tá? Mas não podiam, estavam com as portas e os caminhos totalmente trancados para agir. No presente, aqui consta que hoje há uma esperança. Eles começam a idealizar de novo como vai funcionar, digamos assim, as coisas de agora em diante, após, digamos assim, a morte da grande rainha, né, que liderou e governou com tanta, digamos assim, destaque, né, e sucesso, né, ela é tão famosa mundialmente e querida até por gente até fora, né, do próprio país. Enfim, aqui mostra agora que após essa morte, agora eles começam a idealizar de novo o que eles estão querendo, como eles vão agir. Então aqui mostra eles se unindo mais ainda para, digamos assim, ver quais serão os próximos passos deles. Aqui parece que eles estão após essa morte, eles criaram hoje no presente
uma esperança renovada. Eles têm segundas e terceiras intenções aqui, gente. Eu não vou mentir. Apesar de ser um casal pop muito bonito, digamos assim, e muito admirado, né, pelas pessoas publicamente, eu mesmo olho para eles, acho eles bem bonitinhos, né? Acho eles legal. Mas aqui, pelas cartas, aqui mostra que na verdade a ambição lá tá corroendo por dentro. Muito forte do casal. Ambição por poder e dinheiro, tá, gente? Futuro. Futuro mostra aqui ele já, sim, sendo, como que eu diria, sabe quando a pessoa nem pensa para agir, para tomar decisões ou atitudes? Aqui consta assim, que eles vão estar agindo sem pensar, mas assim, numa energia assim, se joga, vamos ver, deu o que der. Aqui mostra que eles estão no futuro, eles vão estar com um grande poder de realização daquilo que desejam no futuro. Mas mostra eles assim, muito, como é que eu vou dizer? É negligente, gente, porque não há prudência aqui, não há um cálculo, não há uma análise se vai ser bom, se não vai ser bom, sabe? É só simplesmente, sei lá, eu quero isso e eu me jogo. Pode ser que com o tempo, pode ser que essa ambição piore, tá? Então aqui mostra eles agindo sem pensar, simplesmente se jogando com tudo naquilo que eles desejam. E olha no futuro que nós temos aqui, um futuro breve, 2 reis. Um rei de ouros e um rei de água. Gente, eu não olhei qual que é o signo do Charlie. Eu não lembro qual que é o signo dele, eu não olhei. Mas aqui nós vemos, ó, um rei de ouros, que é um rei de terra, e um rei de cálice, que é um rei de água. Eu sei que o William é canceriano, que seria o rei de água. O Charlie pode ser esse rei aqui, ó, o rei de ouros. Por quê? Porque câncer é água. Aqui já temos outros que tem até a questão de ser mais velho, estar mais, digamos assim, como se tivesse mais direito ao trono. Mas no futuro breve, nisso de agir sem pensar, fazendo coisas assim no supetão, vai chegar ao ponto que vai dar impressão ou vai caminhar para esse fato. Vai chegar um momento que vai dar a impressão que tem 2 reis no cargo, tá? 2 reis ao mesmo tempo no cargo. Ou o que vai acontecer? Nesse agir sem pensar em fazer as coisas tudo correndo e a ganância muito grande ali, a ambição muito grande, pode chegar ao ponto que haja uma atitude de um rei efetivo ao trono e como que se diz? Como se fosse um suplente, que fique ali quando o outro não pode, começa a ficar meio doente. Temos aqui o suplente já prontinho para assumir, entendeu? Olha, eu ia pedir só uma carta complementar por área, né? Mas aqui pulou 2 e 2 reis. Mas aqui não temos dúvida, gente. Não temos dúvida da coisa. O futuro breve, então, já demonstra aqui que para caminhar começar como se fosse sutilmente, de repente as pessoas não percebam. Mas aqui tem a tendência a ser uma forma meio brusca. Só que as pessoas não vão se dar conta que o negócio está acontecendo de forma brusca. Digamos assim, ou ficar 2 governando ao mesmo tempo, de forma disfarçada, mas é para isso que está caminhando mesmo. Ou acontecer mesmo de começar a entrar suplente, porque o outro começa a se ausentar um pouco, por questões de necessidade, né? E até que ocorre de vez uma substituição aqui. Mas aqui mostra um futuro breve 2 reis. Pode ser que um fique, como eu falei, rei efetivo, e um outro como, como é que se diz? Lá como substituto, né? Ocupar a vaga enquanto um não pode governar por algum motivo. Pode ocorrer isso, tá? Mas aqui mostra que esse casal, ambição por poder e dinheiro, eles têm muito. E eles, a partir do momento que hoje, no presente, que ocorreu a morte da rainha, eles já começam, se antes eles tinham um caminho fechado, hoje eles já começam a idealizar novos caminhos para eles. Ao ponto que no futuro já mostra 2 reis disputando um cargo aqui, ó. As coisas sendo feitas de forma muito, como se diz, até meio imprudentes, tá? Não está sendo feita de forma muito bem pensada.
qualquer coisa que eles consigam hoje não vai ser suficiente. Vamos ver o Harry e a Meghan agora. Gente, tem coisas que entre o Harry e a Meghan e a família lá que ocorreram, que uma parte veio a público e outra parte nem veio, tá? Fala bem a verdade. Por quê? Porque quando a gente olha para eles, a gente percebe que tem coisas ali que estão ocultas, tá? A gente só olhar para eles dá pra fazer a leitura energética. Tem coisa muito oculta ali. E tem interesse por trás também. A gente vê de longe isso. Há uma manipulação ali para começo da conversa. Mas enfim. Vamos ver agora. O caso deles é diferente, né? Eles foram... Alguns noticiários chamam que eles foram excluídos da monarquia, né? Alguma coisa assim. Vamos ver o caso deles agora como fica. Eu vi uma coisa, gente. Tava vendo uma cena rápida no jornal sobre... como é que se diz? Aquele momento que todo mundo vai passando no caixão lá se despedindo. E eu vi o Harry lá. Gente, a leitura energética que a gente bate o olho nele, enxerga e capta lá na hora, é que ele estava com um peso muito forte. Mas é um peso, assim, que você vê nele, que é uma mistura de, sabe, coisas assim que pesou, sabe? Que sente culpa, sente... como é que eu vou dizer? Tem coisas que parece que ele está arrependido, tem coisas que ele sente culpa, tem coisas que ele está levando nas costas e sente o peso de toda aquela situação. E assim dá pra ver que assim ele ficou... Com certeza ele tinha uma relação boa com a avó, no sentido de uma ligação forte. Mas como as coisas aconteceram e tomaram esse rumo, e agora aconteceu, né, o falecimento dela, dá pra ver que somatizando todos esses últimos tempos, eu vi nele ali que pesou, a morte dela assim pesou pra ele, sabe? Dá pra ver pra ele, nele assim, que o negócio pesou pra ele. Enfim, engraçado que eu olhei na mesma imagem, eu vi o William. E o William não parecia tão mal, não. O William, pelo menos naquela imagem que eu vi, mostrando lá o caixão ao vivo, eles lá, o William não vi tão mal. Parecia até, de certa forma, até animadinho. Agora o Rei Charles, né, que agora mudou o título. Eu vi ele antes desses dias, em outro noticiário, eu vi ele rápido assim. E eu percebi que ele demonstrava estar bastante estressado. Eu vi nele muito estressado. Aquela paciência curta, aquela... Mas, gente, é a mistura assim do peso, o peso da responsabilidade, sabe? O peso que eu não posso errar, o peso que agora eu tenho que fazer tudo certo, agora o peso que depende só de mim, porque agora eu que vou ter que liderar. Então eu vi nisso. E o Harry, eu vi realmente ele bastante abalado, gente. Você capta nele que ele tem um peso, né? Pesou pra ele a sua morte. E é engraçado porque pra esposa dele, eu vi uma imagem rápida dela entrando com ele antes disso, não vi o mesmo peso. Pra ela, não. Não vi. Mas isso foi... Não lembro se foi uns 2, 3 dias atrás que eu vi essas imagens. Enfim, porque quando a gente olha para as pessoas, a gente capta a energia da pessoa, né? Vamos de novo aqui cortar as coisas. Para eles, como o caso deles é diferente, como os noticiários dizem que eles foram excluídos, né, das funções da monarquia, enfim, de certa forma, agora até eles têm uma certa limitação em relação ao contato com a família ou certas, como é que se diz, ocasiões, né? Mas vamos ver então em relação a isso, no geral, porque ela pediu também, a Juliana também pediu para saber sobre o casal Harry e Meghan. Confesso que o resultado que deu pro William e a Kate me surpreendeu, não esperava aquelas cartas, mas enfim. Para eles eu vou fazer, pro Harry e Meghan, eu vou fazer uma tiragem diferente, tá, gente? Porque o caso deles é mais complexo.
Veio duas, peraí. Ok. Bate com a energia que eu vi. Vou continuar aqui. Aliás, esse aqui. Que coisa? Deixa eu ver. Calma, muita carta. Que coisa. Faz sentido porque anda saindo nas notícias. É exatamente aquela carta ali. Veio 3 cartas. Ok. Nossa. Virou 2 cartas aqui, então eu vou considerar, porque faltava só 2 mesmo. Caiu várias no chão, mas só 2 viradas pra cima, gente. Deixa eu levantar aqui que eu vi fio no microfone. Aliás, veio 3 viradas pra cima. Essas caíram pra baixo. Então, eu vou considerar só aquelas que caíram pra cima, tá? Eu falei que eu tô com tanta roupa aqui. É difícil até pra se mexer. Hoje tá bastante frio aqui. As cartas que caíram para baixo eu não considerei. Já juntei um monte, tá? As cartas que caíram viradas para cima foram essas 3 aqui. E elas caíram as 3 juntinhas, tá? Então eu vou considerar elas. E vamos colocar essas daqui. Ah, faz sentido. Olha que interessante.
Olha, o caso deles é o seguinte: qual o real motivo dessa separação, esse afastamento da família, né? Aqui consta que havia, digamos assim, um relacionamento entre eles assim crescendo ainda, tá? Sendo desenvolvido. Mas parece que há gastos, tá? Porque aqui consta que às vezes as coisas beiravam a gastos desnecessários e uma vida fútil. Uma vida que pendeu para a superficialidade, tá? E isso gerou certos, digamos assim, até... Como é que eu posso dizer isso aqui? Prejuízos, tá? É como se o dinheiro tivesse... Erros fossem cometidos e o dinheiro tivesse sido encurtado. Então, a briga aqui, que resultou desse afastamento, é diferente do que foi falado em público, porque eu lembro que em público, lá no jornal saiu, que eles falaram que eles foram maltratados pela família, que havia diferenças, porque, né, por causa da cor deles, né, da criança também, do neto, né. Não é o que aparece aqui. O real motivo aqui mostra que é como se tivessem gastos demais, esbanjo demais de dinheiro, uma futilidade, uma superficialidade muito grande, ao ponto de cometerem muitos erros envolvendo isso, desfrutando disso, que gerassem prejuízos reais mesmo, tá? E isso começou a causar, na verdade, essa futilidade, essa superficialidade, mas começou a causar conflitos, tá? Entre a família, que foi um dos motivos muito fortes ali para, digamos assim, dar essa quebra, né? Então aqui mostra algo sendo desenvolvido e os esbanjos no meio, ao ponto que houve o rompimento, tá? O afastamento, porque inclusive aqui mostra duas pessoas se afastando, indo embora. Motivo financeiro. Motivo financeiro. Tá, gente? Diferente do que foi falado no jornal. Aqui fala motivo financeiro. Como hoje está a relação do Harry, da família real, né, entre si. Aqui mostra ele tentando, ó, olha que interessante, ele tentando uma reaproximação, de modo não planejado, não pensado, simplesmente assim, quer tentar, sabe, quer começar de novo. Mas aqui mostra que as coisas começam a querer andar de novo, tá? Não é bem pensado, não é bem planejado esse retorno, né? Essa situação. Aqui mostra também que às vezes o Harry age com a família, né? De modo sem pensar, tomando decisões nada bem pensadas. Ele não pensa para tomar decisões, age às vezes no impulso, tá? E aqui consta que a relação com ele com a família hoje é assim, uma coisa nada certa, nada segura, nada concreta, nada planejada, tá? Aqui consta que simplesmente assim, deu vontade de se reaproximar, vai, sabe, coisa não planejada. Ah, não gostou, deu vontade de se afastar, faz. Também não é planejado, sabe, é tudo muito no impulso. Aqui mostramos todas as coisas muito no impulso. Mas, mais uma vez, tem uma questão de dinheiro aqui, ó, porque a carta tá até sequencial aqui, ó, demonstrando que, às vezes, é como se eles agissem também nessa forma, sem pensar, sem planejar, de forma irresponsável, às vezes, porque aqui mostra aqui que, às vezes, tem aquela reação, né, surpresa, né, entre ele e a família, ali, um convívio meio que imprevisível. Aqui mostra uma carta séria, imprevisível, tá? Só que aqui consta também que é como se às vezes eles vivessem de migalha, eles tivessem em relação à família vivendo de migalha. Tem tendência, digamos assim, a recomeçar, reaproximar da família, tentar um novo início, até tem, não está sendo planejado conscientemente isso, tá? Mas tem chances disso acontecer. Mas aqui mostra como se estivesse vivendo de migalhas da família. É até interessante isso. Aqui mostra, tem tendência a melhorar, tá? Mas aqui mostra o Harry como se a relação dele com a família fosse uma coisa assim de migalhas. Migalhas. É esquisito. Como a Meghan está, a relação dela com a família real hoje, né? Aqui mostra que ela está bastante racional, tá? Então, é o que eu vi naquele vídeo mesmo.
No vídeo que eu vi ela chegando no local, eu vi uma reportagem, foi muito rápido, mas foi tão rápido que eu bati o olho nela e eu vi assim, cara, ela naquele momento eu não vi ela com o emocional abalado, nada. Eu sei que tinha reportagem falando que ela estava abalada. Gente, eu bati o olho na energia dela, ela não estava abalada emocionalmente. Na verdade, parece ser tudo muito bem pensado. E é o que apareceu aqui nas cartas. Hoje, como está a Meghan em relação à família real e vice-versa? Aqui mostra ela ponderando muito, analisando muito, reavaliando muito. Muito pensativa, bastante racional e calculista, fazendo as coisas assim bem pensadas. Se o Harry não pensa, a Meghan pensa por ele. Ela pensa por os dois. E ele age de supetão, muito provavelmente, pela influência dela, porque quem é o ser racional aqui e faz tudo de caso bem pensado é ela. Ele é impulsivo, tá? Ele, na verdade, que mostra ele inconsequente, fazendo as coisas de forma sem pensar. Já ela não, ela pensa muito. Aqui mostra ela bastante racional ao pensar, analisar, reavaliar e tomar decisões, tá? Inclusive aqui mostra ela tentando até já uns planejamentos aí, tentando ponderar as coisas, mas algumas coisas externas acabam influenciando os planejamentos dela, terceiros, né? Terceiras pessoas. E aqui, então, se ela tinha planejado as coisas de uma forma, acaba que ela é obrigada a lidar com a situação de forma diferente por essa interferência de terceiros, tá? Naquilo que ela desejou, naquilo que ela havia planejado. Mas, assim, não está ruim, não. Tá tranquilo. Então, assim, se ela pensa lidar com dessa família de forma bastante racional para ter o controle da situação e o domínio da situação, na prática as coisas às vezes saem fora do que ela planejou, tá? Mas aqui mostra que a relação dela com essa família é bastante fria, muito fria. É uma situação bastante calculista, tá? A relação com essa família é assim, calculista. Não tem muito, não tem muita intimidade, sabe, gente? É uma coisa fria, muito racional a relação dela com essa família. E vice-versa, sabe? Aí, como eu falei, às vezes está fazendo as coisas de forma bem equilibradas aqui em relação à família, mas sempre as coisas fogem ao planejamento dela. E ela tem que lidar com isso, em relação aos assuntos da família real. Aqui eu perguntei se as brigas, os conflitos e desentendimentos acabaram, né? Não acabaram. Vamos falar bem sério. Aqui mostra até um aceleramento em relação a conflitos, tá? É como se tivesse até com uma pressa, correndo rápido em direção a conflitos. Tanto que aparece aqui uma pessoa, uma mulher muito fria, tá? Muito impaciente e intolerante também. Ela é tão estressada e tão sem, digamos assim, paciência de lidar com esses assuntos, que ela reage de uma forma muito, como é que se diz? É 880, sabe? É muito assim. Aquela coisa muito assim, gostou, não gostou, é isso. Tchá, determinou, sabe? Passa a espada. É muito assim da intolerância, é muito do extremismo aqui. É uma frieza, assim, uma frieza que pende até por uma irracionalidade, sabe? É uma frieza tão grande, uma intolerância tão grande que a pessoa fica extremista, tá? Então aqui em relação se acabou os problemas deles com essa família, os conflitos dele, não acabou mesmo, tá? Tende até, digamos assim, a dar uma acelerada agora nos conflitos, tá? Mas são coisas que provavelmente não vem pra mídia, porque acontece lá só escondidinho dentro da casa, sabe? Da família, entre eles, quando dá aflito. Mas aqui mostra, assim, que não há uma relação cordial entre eles. É uma relação muito baseada na falta de paciência, tá? É um extremismo, uma frieza, mas é uma frieza. E aqui mostra que um dos lados busca vingança ainda, tá? Então, por isso que gera os conflitos, porque um deles ainda reage com vingança, deseja vingança aqui. Então, assim, a gente que fica de fora assistindo, às vezes, o noticiário,
ou vendo tudo eles bonitinho, assim, em público, e acha que a coisa tá maravilhosa. E não tá, não tá. Pelas cartas que saem aqui dá pra ver. É tudo muito assim, vou falar bem sério, é tudo muito interesses particulares, grandiosos por trás. Tudo é movido à base de interesse aqui, tá? Mas eu não falo que é só uma pessoa da família assim. Não, é vários. É como se todo mundo tivesse um grande interesse particular por trás, e então reagisse conforme os seus interesses, tá? Aqui, o que eu perguntei? Se eles têm uma tendência a superar, né, esses conflitos, essas coisas. Tá muito instável. Aqui consta que é muito instável a relação deles com essa família. Eles teriam que... As coisas ainda mostram que tem influências, digamos assim, do destino atuando aqui nessa situação. Nada tá certo, nada já é certeiro, nada é uma certeza nessa família. Nem na família real, nem na família ali do casal, do Harry e da Meghan, nada é certeza. Aqui consta que as coisas se mostram muito instáveis, mas eles estão buscando um recomeço, recuperar uma estabilidade aqui, começar uma nova relação mais estável com essa família real, tá? Mas aqui consta que não, que as coisas são muito instável mesmo entre o casal e a família real, ao ponto que às vezes causa até certa preocupação e angústia, tá? E aqui eu perguntei se haveria uma reaproximação do casal com a família, né? Olha, tá positivo para haver uma, como é que se diz? Uma reaproximação, tá positivo sim. Só que assim, e tende a ser bom, mas vai ter que ser reconstruído, sabe? Fase por fase, é o que consta aqui. Vão ter que mexer em feridas, porque aqui consta que a coisa ainda é escondida embaixo do pano, que não foram mexidas, embaixo dos tapetes estão muita coisa não mexida, que se vier a público, se mexer nesses assuntos, vai causar muita, digamos assim, dores, mais conflitos ainda entre eles, mas é preciso mexer nessas feridas para poder, digamos, superar tudo isso, porque as coisas se mostram muito instáveis aqui, não está nada certo entre eles. Parece que eles estão ainda caminhando em ovos em relação a essa família real. É como se as coisas para eles fossem ainda nada certo, nada. Está tudo muito instável aqui, tá? E aqui consta que para melhorar a relação deles com essa família, eles precisam, digamos assim, lavar a roupa suja, sentar e limpar isso. Por quê? Porque tem muita coisa ainda que está escondida aqui e que, se vier a público, vai causar mais mágoas e dores aí para os envolvidos. Mas depois que encararem essas coisas de frente, a tendência é que a coisa comece a melhorar, caminhar para um sucesso, tá? Entre eles. Mas aqui ainda mostra que é demorado e tem que ser feito fase por fase para reconstruir de novo uma boa relação com a família real. Não é uma coisa fácil e não é uma coisa rápida, tá? Envolve aqui umas certas mágoas aqui. Aqui parece que as coisas, às vezes, ó, carta de instabilidade geral e uma carta de instabilidade principalmente emocional. Parece que as coisas uma hora estão indo bem e daí uma hora a coisa desanda de vez, tá? E daí de repente começa a voltar, ficar mais tranquilo, de repente desanda de novo. É muita instabilidade, até emocional envolvida aqui, tá, gente? E aqui como será o futuro deles em relação à família, aqui mostra que no futuro as coisas tendem a melhorar, tá? Vai acontecer uma certa renovação das energias aí. E eles acabam entrando num novo início com a família real, tá? Aqui vai melhorar as coisas sim, tá? Mas no futuro, tá? Não agora. Agora, as coisas parecem ainda muito instáveis, tanto mental quanto emocional, dos dois lados. A Meghan é muito racional mesmo. Cara, é uma coisa de louco, ela tá muito racional. E aqui, provavelmente ela, mas também pode ser outras pessoas da família envolvidas nessa situação, que é muito intolerante. Não tem paciência para lidar com isso. É uma frieza muito grande. Não gostei, passa a espada. Corto fora. Aquela coisa... Tchau. É muito assim, essa coisa brusca aqui, sabe? Os cortes bruscos. Não gosto, é cortado. Simples. É uma coisa assim bem brusca mesmo. E aqui mostra eles refletindo muito em relação a uma estabilidade que perderam. Quem que eles perderam?
a matriarca da família. Quem é a matriarca da família? Uma rainha de ouro. Quem é aquela rainha de ouro que eles perderam? A rainha Elizabeth II, porque ela era touro. Touro é um signo de terra, signo de ouro, como a gente fala aqui no tarô. Então, que mostra ó, eles muito pensativos em relação à perca da estabilidade, que a estabilidade daquela família era sim essa rainha de ouros aqui, a Elizabeth II, que é uma rainha de touro. Completamente real, bateu certinho. Uma rainha de touro, uma rainha de ouro que a gente chama. Que no baralho, os elementos são representados por outros nomes, né? Então, os signos de terra são chamados de ouro, os de fogo são paus, os de água é copas ou cálices, que chamam. Os de ar são espada, entendeu, gente? E aqui claramente saiu a rainha de Elizabeth, que era de touro, rainha de ouro. Totalmente, ó. Muita reflexão em torno da perca dessa grande matriarca, né? Que aqui mostra. Eles refletindo muito a partir de agora como serão as coisas. Vamos para o próximo assunto. Mas aqui, ó, claramente aqui, ó, no futuro, hoje as coisas se mostram muito instáveis, como eu falei, mas no futuro a relação do casal Meghan e Harry tende a começar a sofrer uma certa renovação de energias e tende a melhorar com o tempo. A relação deles com a família, como é que é? A família real. Mas agora é tudo muito sensível ainda, tá, gente? O Harry mesmo, aqui mostra ele muito instável. Sabe, ele nem pensa direito o que tá agindo, é aquele impulso, sabe? Vamos trocar de baralho agora. Só para finalizar. A Juliana pediu, então, saber sobre a Diana. Fizemos. Aí ela pediu para saber sobre o casal William e Kate. Fizemos. Aí ela pediu também que ela queria saber sobre o casal Meghan e Harry. E fizemos. Mas ela pediu só esses 3 assuntos. Mas para finalizar com chave de ouro, eu vou perguntar aqui rapidinho pro baralho como será, digamos assim, a administração do Charlie nesses próximos meses aqui, né? Daqui, que eu tô gravando hoje, que é 19 de setembro de 2022, até aí o final do ano, tá? Como será esses últimos meses do ano para o governo Charlie III, né? Que é esse nome que ele adotou agora como rei, Rei Charlie III. Falar nisso, eu não lembro o signo dele, mas ajudaria muito aqui para entender o resto da situação. Que apareceu 2 reis antes ali, achei muito interessante. Um rei de água e um rei de terra, achei muito interessante. Engraçado que o Harry também é de terra, né? Mas o Harry, segundo as regras, ele não pode assumir, né, o cargo, mas ele também é terra. Vamos começar aqui. Aqui é direcionado, né? Gostaria de saber apenas como será o governo do rei Charles III nesses últimos meses do ano, né? Como ficam as coisas. Quase saiu. Vou dar mais uma embaralhada. Ameaçou pular e não pulou, só soltou. Vou considerar esse, que é o primeiro. Vou considerar. Virou 3 cartas.
Entendi. Então aqui, esse bônus aqui que eu vou falar sobre rapidinho, sobre como será o governo do Rei Charles nesses próximos meses, é o seguinte, aqui no passado mostra que esse governo seguia com muita prosperidade em relação a se libertar de velhos pardos que já estavam pesando e estavam, digamos assim, até atrapalhando o caminhar do grupo ali, né? Que eles comandam daqueles países ali. O que acontece aqui? Aqui parece que havia já um certo cansaço e as coisas nesses últimos tempos deram uma acelerada para acontecer essa finalização de assuntos aqui que já tinham se tornado um fardo. Coisas assim que já se tornaram um fardo. Então aqui apareceu eles, assunto sendo finalizado, né? O que é o finalizado? Por quê? Porque entrou novas pessoas no cargo. Aquela mulher que entrou lá como ministra, né? Uma coisa assim, que ela entrou no cargo lá para ajudar a comandar, governar. E agora foi o quê? Eu acho que não me lembro se foi uma semana depois, quando que foi lá, já ocorreu a morte da rainha, né? E agora já temos, né, o Charlie no lugar. Então aqui mostra aqui que acelerou os eventos, agora um passado recente, finalizando os fardos. Uma fase, né, de vida acabou. Aqui mostra, finalizou. Então aqui o governo da rainha Elizabeth finalizou com eventos assim ocorrendo de forma muito corrida, né? A mulher assumindo, a morte da rainha, o Charlie assumindo como novo rei, enfim, aqui finaliza uma fase, finaliza um ciclo que já estava bem cansado, bem pesado, e aqui demonstra que vai entrar um novo estilo de vida, tá? Como o presente já se mostra bem, aqui já vemos um novo rei sentando em busca do que é um rei que veio para realizar, tá? Aqui mostra ele sentando, assumindo o cargo, assumindo a liderança, né? O rei Charles aqui mostra isso, ele realmente assumindo esse cargo, assumindo essa liderança e com as intenções, né, de ir em busca de uma vitória, assim, tipo a realização, a concretização, a manutenção dos poderes, a realização daquilo que precisa ser realizado, buscar atingir os objetivos que precisa, de forma que aqui mostra, ó, o presente mostra, é como se fosse um novo rei, né? Mas veio aqui a carta do imperador. Serve, porque ele é rei, mas essa carta do imperador já serve. Essa carta de imperador, gente, para esses assuntos de política, monarquia, enfim, ela tem um peso muito grande de liderança, né? Então, se estivéssemos falando de um país assim que não fosse de monarquia, seria o presidente, ó. Mas aqui, ó, saiu para uma monarquia, então saiu como líder. Serve para o rei Charles essa carta também, apesar de vir como imperador, né? Também serve para ele como rei, porque ali eles governam mais de um país, né? Eu estava vendo lá que envolve a Escócia, envolve a Inglaterra, envolve não sei quantos países lá, né, gente? Eu estava lendo esses dias sobre isso, mas enfim. O que acontece aqui? Ele senta, ele assume esse cargo nesse presente, em busca de uma realização, de atingir os objetivos, tentando ser o mais, digamos assim, frio possível, bem calculista, para quê? Para atingir os objetivos. Mas aqui consta que ele vai ter que lidar com uma economia que não vai bem. Aqui nós podemos ver aqui, as nações que ele está comandando estão com alguma dívida. Aqui mostra certos prejuízos, tá? Ou há muitos gastos nesse governo, ou da própria monarquia, enfim, ou aqui há, digamos assim, a necessidade de reformular a economia. Porque aqui consta que por causa de erros sucessivos, almejando e sonhando que ia ser uma maravilha, que a coisa ia melhorar. Na verdade, houve erros sucessivos aqui, de forma que o dinheiro parece que deu uma sumida, o dinheiro ficou escasso, tá? Aqui mostra o dinheiro escasso e eles tendo que lidar com isso. E aqui mostra ele tendo que assumir a liderança, assume, enfim, foca com frieza no objetivo maior que ele precisa fazer como um novo líder, né? Mas aqui mostra que o grande desafio dele vai ser a economia. O grande desafio dele vai ser a parte assim, como vai girar o dinheiro, como vai ser essa parte aqui, porque ele precisa superar essas dívidas, esse dinheiro que não gira, esse dinheiro que sumiu da praça, sabe? Sumiu das ruas.
É um dinheiro que está escasso, está ilimitado e gerando até, aqui mostra endividamento do país, aqui mostra uma economia que não está girando muito bem. Tá? Então aqui ele vai ter que saber lidar com isso. Porque senão, se ele não conseguir fazer a coisa proceder e andar, é um risco de estagnação aqui, tá? Porque na parte de economia, essa carta indica que ela tem um risco de estagnar. Também tem essa situação. Então ele precisa dar movimento. Como será o futuro? Aqui no futuro mostra ele reavaliando muito bem como ele vai agir, tentando ser, mais uma vez, aqui ele está tentando ser frio e racional, para seguir de forma bem, assim, objetivo aquilo que ele quer. Mas no futuro aqui já mostra ele ponderando as situações, tentando equilibrar as situações, os assuntos, tantas coisas que precisa resolver, tá? Então aqui mostra ele no futuro refletindo mais, tentando equilibrar assuntos, equilibrar situações, reavaliando o governo, reavaliando essa economia, porque é necessário. E aqui consta que governar no futuro breve aqui vai ser um grande aprendizado para ele, tá? Porque aqui mostra uma transformação muito grande na vida dele e ele entrando numa certa fase, essa transformação, né, trazendo muito aprendizado para ele. Aqui é como se fosse uma mudança mesmo na vida dele muito grande e que traz muita experiência, vem trazer muito aprendizado para a vida dele, digamos assim. É karma, ele tinha mesmo que assumir esse cargo, é karma, e vai ser um grande aprendizado para ele ter que trabalhar com isso, liderar, e ele está tentando fazer isso da forma mais fria e calculista possível, tá? Aqui no futuro ele está tentando até ser um pouco mais justo, tentando até reavaliar as situações e ser cauteloso, mas mesmo assim ele tenta ser o mais calculista possível para, de certo, manter uma boa liderança, digamos assim, mas vai ser um grande aprendizado para ele. Qual é a dica desse governo? Aqui consta que é um novo início, né? O Charlie está começando um novo início. Lindo, eu amo quando o baralho traz cartas assim, jogando na nossa cara a realidade que a gente, né, já sabe, né? Porque aqui é um novo governo, o rei Charlie recém assumiu. Aí vem um mago aqui. Realmente é um novo início que traz muitas instabilidades, preocupações que vão deixar ele bastante angustiados, tá? Então a dica aqui é não se deixar bater, tá? Não parar, porque aqui tem risco de estagnar a economia, né? Não pode parar. A dica para esse governo é que dê o pontapé inicial e vá em frente. Aos trancos e barrancos altos e baixos, porque aqui mostra que vai ter muitos altos e baixos, tem que seguir em frente, tá? Não seguir em frente, parar, ficar com medo de se congelar, vai estagnar pior ainda a economia, vai piorar o prejuízo financeiro. Então não é bom, tá? Finalizou digamos assim, um fardo que estava tendo uns pesos ultimamente, finalizou também uma era, né, da administração e liderança de outra pessoa, mas agora está iniciando outra, e essa outra tem que fazer o novo, tá? Não tem que ficar tão apegado assim a coisas do passado. Para começo de conversa, que mostra que tem que avançar. A dica nesse governo é iniciar de uma vez e avançar com tudo. Mesmo com medo, mesmo com angústias, mesmo com preocupação, mesmo quando as coisas se mostram instáveis, com muitos altos e baixos, porque aqui mostra muitos altos e baixos. Tem muita coisa energética aqui, destino rolando com esse país, que afeta diretamente o destino dessa família real, né? Muita coisa em jogo aqui, muita coisa em jogo que vai além do governo, também tem a ver com os bastidores da própria família, tá, gente? Mas a dica aqui do governo é, por mais que tenha preocupação, angústias, medos, e muitos momentos aparente que as coisas estão muito instáveis em altos e baixos, deve-se seguir em frente, não deve parar, porque parar pode piorar a situação econômica do país, ou criar uma estagnação, uma economia que não gira o dinheiro, e isso é péssimo, né? Então, ele precisa dar movimento e seguir, mesmo com essa instabilidade. É isso, gente. Então, esse foi o pedido da Juliana Leal. Ela pediu sobre os dois casais, né? Harry e Meghan, William e Kate, e ela pediu sobre a Diana. Eu fiz os três que ela pediu e ainda fiz esse final aqui,
falando sobre o finalzinho do ano aqui de governo do novo rei Charles III, né? E é isso, né? Eu digo que, no geral, essa família vai ter grandes novos desafios com que se lidar nesses próximos tempos, né? E também pode rolar nos bastidores, pelo que eu vi ali, começar aí algumas disputas por ambição, tá? Das próprios membros da família. Mas eles vão ter que também saber conciliar tanto um bom governo quanto uma boa relação interna da família. Porque se vazar alguma coisa para fora dos bastidores dessa família, já viu que a mídia vai ficar maluca com as notícias, vão fazer a festa, né? Então eles vão ter que saber ponderar e não demonstrar em público o que realmente se passa nos bastidores dessa família real. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigada pelo seu pedido, Juliana. Está feito, né? E a quem quiser também deixar novos pedidos, assim que possível eu vou realizando, né? Os pedidos que deixo, eu sempre leio todos os recados que me deixam lá. E muito obrigada pela presença de vocês. Sejam muito bem-vindos a se inscrever no canal caso tenham gostado. Até a próxima e tchau!